Boa noite. Vamos receber aqui hoje Nayara Neri, mulher trans, empreendedora, design de sobrancelha e militante das causas LGBTQIA+. Obrigado aí, BH Travestis, que maravilha. Renato, Nayara, Natasha, Peter, a galera toda aí, né, colada conosco aí. E hoje vamos, né, trazer mais diálogos aí da comunidade LGBTQIA. Estão me ouvindo agora? Vocês estão conseguindo me escutar? Estão ouvindo agora, gente? Facção presente aí, galera, que maravilha, meus amigos aí, essa galera fantástica que tá colando conosco aí nas lives. Minha filha linda, Nayara Soares, maravilhosa. Que maravilha, gente. Tô guardando aqui a Nayara. O pessoal tá ouvindo, gente? Ok. Então acho que algum problema então aí no ou no aparelho, né? Ah, que maravilha. Agora deu. Hoje deu certo. Que dificuldade, viu, gente? Nossa Senhora. Mas a gente é brasileira, Gente, né? Não desiste nunca. é verdade. Gente, hoje nós estamos com uma pessoa fantástica que eu tenho um enorme apreço, respeito, admiração. Nayara Neri, uma mulher fantástica, empreendedora, design de sobrancelha, como eu disse, né? Mulher trans, militante das causas LGBTQIA+, de Sete Lagoas, e além disso, um ser humano impecável. Uma pessoa que eu tenho uma admiração, um extremo respeito, e assim, fico muito contente em poder compartilhar a live com ela hoje, né, do outro lado, e dividir essa telinha aí para a gente poder trazer aqui um bate-papo muito saudável, experiências, ações e dentre outras pautas que a gente vai traçar hoje aqui. Abraço aí para a galera, abraço para Miss Anfan está mandando um abraço para a Nayara também. Beijo, Misa. Nayara, seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoa, que Oxalá nos abençoa e que tenhamos hoje. Tá picando um pouquinho, Fábio. Eu não tô te ouvindo direito, Fábio. Você me ouve? Sim, te escuto. Gente, agora eu tô te ouvindo. Te vejo e te ouço. Seja bem-vinda. Então, eu queria primeiro agradecer pelo convite, né? Pedir desculpas pela última vez. Eu acredito que foi realmente por causa do meu celular, né? Por causa da conexão. Eu dei uma limpadinha nos dados e aí funcionou.
Eu espero representar bem essa classe, né, que infelizmente é uma das classes da sigla LGBTQIA+, que sofre mais preconceito. Nós vivemos no país onde mais se mata trans no mundo, né? Onde mais tem crimes de transfobias no mundo. Então é uma classe que infelizmente ainda sofre muito, muito preconceito. A gente sabe que muito dos direitos adquiridos pelos LGBTQIA+, se deve mais aos LG. Os T's ainda têm algumas dificuldades ainda que a gente não consegue. Inserção no mercado de trabalho, a própria escolaridade, o índice de evasão escolar das mulheres trans é muito grande. Eu costumo falar que, assim, eu espero, né, que eu possa esclarecer o máximo possível. Eu sei que cada menina vive uma realidade, a minha realidade é diferente, talvez, da maioria, mas eu costumo dizer que no que diz respeito a preconceito, o que atinge uma, atinge todas. Então, ainda que eu viva uma realidade diferente, eu experimento dos mesmos dissabores do preconceito contra a mulher trans. Sim. Nayara, hoje nós estamos vivendo um período muito delicado que todas nós estamos enfrentando, que é esse período da pandemia, e onde as coisas já estão difíceis, né? Com essa pandemia, a tendência é piorar mais ainda. Então, você, enquanto mulher trans, né, da área da... Agora eu estou te ouvindo, tinha pausado, voltou. A gente um pouco, Nayara, sobre esse período de pandemia, que é um período muito difícil que todos nós estamos enfrentando, principalmente, eu falo às pessoas, né, as mulheres trans, aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, que precisa, né, de ir para as ruas para poder manter a sua vida, manter as suas condições financeiras, e que a gente sabe que não é fácil, que não é uma coisa simples Beijo, Angélica. De chegar e ir para a rua e a coisa acontecer, né? Sabendo o risco que essas pessoas enfrentam e diante exposta de tantas violências que a gente vem enfrentando aqui no município de Sete Lagoas. Fala para a gente do seu ponto de vista, né, sobre esse momento crítico que a gente está vivendo. Eu, enquanto micro pequena empreendedora, tenho passado por dificuldades, né? Infelizmente, a gente está dentro desse eterno abre e fecha, abre e fecha. Mas na minha condição a gente ainda tem aquela questão de você se blinda, né? Utiliza um jaleco, utiliza uma máscara, e as meninas que estão em situação de acompanhantes, elas não têm esse auxílio, né, para poder se proteger contra o vírus. Eu acredito que mesmo não sendo acompanhante, mesmo não sendo garota de programa, eu sei quanto é difícil a realidade das meninas trans, porque eu, quando comecei a minha vida profissional, a primeira porta que se abriu para mim e que a sociedade insistia em me empurrar era a prostituição. Não que seja um demérito, eu costumo falar isso, é uma profissão como qualquer outra, mas eu gostaria muito, como mulher trans, que a mulher trans que fosse prostituta fosse por escolha. Assim como uma mulher cis, ela pode também escolher ser prostituta, mas ela tem a oportunidade de ser, de repente, uma caixa de um supermercado, trabalhar num banco, numa casa lotérica, ser uma advogada, enfim. Assim como as mulheres cisgêneros têm essa possibilidade de escolha, eu gostaria muito que as meninas que fossem prostituta fossem por opção e não por condição. E, infelizmente, a gente sabe que a realidade é essa. A grande maioria é porque não tem outra condição, não tem outra alternativa. Eu estou no mercado de trabalho já
como designer de sobrancelha há 18 anos. Quando eu comecei para entrar nessa área, eu não conseguia emprego em salão. A imagem da mulher trans ainda era muito associada à marginalidade, e as pessoas tinham esse preconceito ainda muito maior. Porque hoje em dia é comum a gente ver sempre um caso ou outro de meninas trans que atuam em outras áreas. Há 18 anos atrás não existia isso. E eu fui conseguir o meu primeiro emprego na área da beleza, no salão de uma mulher trans. E aí depois, como eu já era conhecida no mercado, eu fui ficando, uma cliente fala para outra e vai, os outros salões abriram as portas para mim. Mas até então, eu não tinha tido essa oportunidade. Eu era julgada puramente por ser uma mulher trans, que na época o termo era usado, era até mais pejorativo, né? Travesti, traveco. Não analisavam a profissional que eu era. Então, quando eu falo isso, eu falo que assim, eu gostaria muito que as pessoas dessem oportunidade para as mulheres trans, porque nós somos capazes, como qualquer outra pessoa. E eu costumo dizer que eu acho que uma das coisas que me fez ser uma excelente profissional foi exatamente isso. Eu quis mostrar para as pessoas que me julgavam puramente pelo que eu era, que eu podia ser muito boa naquilo que eu fazia, e assim não ser julgada por ser quem eu sou, e sim pelo meu profissional. Assim, num ponto, né, Naira, você teve o destino te fez essa oportunidade, te colocou, né, te abriu essas portas que hoje você lida com inúmeras pessoas, de todas as formas, né, de pensamento, e você consegue ainda analisar e fazer com que as pessoas que às vezes chegam no seu espaço com um pensamento, sair de lá com outro pensamento, porque você coloca e impõe esse respeito, coloca essa realidade. Isso é muito importante. Mas como a Rayane bem colocou aqui também, falta de oportunidades, né? Como você também bem fala aqui na live, sim, que a maioria delas foram falta de oportunidades. E outra coisa, Fábio, que é importantíssimo a gente falar, é que a sociedade espera que a mulher trans seja muito feminina, né? A sociedade espera que a gente já tenha cirurgias plásticas, que a gente já tenha peito, que a gente seja extremamente feminina. Eu bato muito nessa tecla. Inclusive, é uma coisa que eu desconstruí dentro da minha família. A minha mãe uma vez viu uma amiga minha e falou: essa menina não nasceu para ser trans, não. Eu falei: por quê? Porque ela é muito masculina. Aí eu falei para minha mãe: mãe, ser trans não está no corpo, está na mente. Sim. Então, às vezes, as pessoas esperam que a gente seja muito feminina, e é uma das coisas que, às vezes, atrapalha na inserção do mercado de trabalho, porque a pessoa não quer a imagem do seu estabelecimento, do seu comércio, associada à imagem de uma mulher trans, principalmente quando ela está em transição. E isso é uma das causas da maioria das mulheres trans procurarem tratamentos estéticos clandestinos. Por quê? Porque a sociedade exige que você tenha um corpo feminino. Eu fui colocar minha primeira prótese de silicone com 26 anos. E antes disso eu já era muito cobrada, inclusive até por outras trans. Você não vai colocar seu peito, você não vai fazer sua cirurgia. Então, assim, se eu não tivesse tido uma mentalidade naquela ocasião de parar e pensar que eu devia esperar o tempo certo, eu teria procurado um tratamento clandestino e, quem sabe, colocado em risco a minha vida. Então é importante que as pessoas entendam. Por mais que você olhe e enxergue formas masculinas, uma voz mais masculina, a mulher está lá dentro. Se dê a oportunidade de conhecer, não julgue pela aparência. Conheça primeiro, converse primeiro. O que você disse, que eu realmente desconstruo muito essa imagem que as pessoas têm das mulheres trans no geral, eu acredito que muito se deve pela minha aparência, Fábio. As pessoas dão a oportunidade de me ouvir porque elas me veem mulher. E eu acho que assim, a Ana Larissa cobrava. E infelizmente é uma coisa que às vezes você não dá oportunidade para outra menina porque você não vê ela tão feminina, tão mulher. Eu, para chegar a ser a mulher que eu sou hoje, eu transicionei, eu passei por um período onde eu tive dificuldades financeiras
porque ser mulher tá na minha cabeça, eu tinha essa necessidade de ser fora, o que eu sempre fui dentro, mas o meu corpo não estava adequado à minha cabeça. E eu precisava adequar. E os tratamentos são caros, são perigosos fazer clandestinamente. Eu recorri, eu tenho silicone industrial no meu corpo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Mas a necessidade de ser a mulher que eu sempre fui dentro, fora, e a falta de condição me levou a isso. Eu não tenho problema nenhum em falar. Eu costumo ver alguns vídeos no YouTube de meninas falando para não colocarem, porque é perigoso. Eu tenho 20 anos que 16 anos que eu coloquei, graças a Deus nunca tive nada, mas eu conheço casos de pessoas que tiveram problema e que tiveram que fazer, tiveram tecido necrosado. Então, a gente às vezes também tem essa corresponsabilidade. A menina trans, ela é julgada pela atitude de ser prostituta, mas o que eu faço para poder, enquanto sociedade, inserir essa menina no mercado de trabalho? É muito fácil apontar. A menina recorreu a um serviço clandestino para poder ter o seu peito, ter o seu bumbum, ter o seu corpo com formas femininas. Essa menina é louca. Mas o que eu faço enquanto sociedade para poder ajudar, para que essa pessoa se entenda como mulher e se aceite como mulher e saiba que a mulher está dentro dela e não fora? Sim, é um momento que as pessoas precisam de colocar muito isso na cabeça, porque, como você disse, o julgamento vem pelo que está do lado de fora, e não pelo que está internamente, pelo que vocês realmente são, pelo que vocês realmente, né, vê, e o gênero que de fato compete a vocês. O gênero de vocês é o gênero que é o comportamento do dia a dia, que é o feminino. As pessoas querem julgá-la pelas vezes. Algumas têm os trejeitos, têm os traços mais femininos, outros ainda têm os traços ainda que ainda a princípio mostre, né? Mas a gente precisa realmente, na área de quebrar esse tabu, esse pensamento que ainda nos invisibiliza. Eu falo nos invisibiliza, eu falo as pessoas, né, trans, que as pessoas coloquem esse preconceito acima de tudo, para que, de fato, julgue a pessoa pela forma dela ser, dela andar, dela falar, quer que a voz seja totalmente feminina, quer que o comportamento seja totalmente feminino, e não está no comportamento não, como você mesmo diz, não está nos traços não, está no seu pensamento, está no seu gênero e está no que você realmente se identifica, e isso é o que manda, né? Essa é a forma correta de se identificar uma mulher. Quando você se permite conhecer, você vai ver que ali dentro, independente da imagem que tem do lado de fora, é uma mulher. Não é à toa que os tratamentos psiquiátricos, psicológicos são feitos para que, de repente... Eu estava vendo recentemente uma live, eu sigo um Instagram, que é o Transgender Center Brasil, que é uma clínica de cirurgia facial que tem no Rio Grande do Sul. E o Dr. Martins é uma pessoa bacaníssima, que faz lives geralmente com muitas pessoas do meio trans, esclarece muitas coisas para as mulheres trans. E tem a Maria Antônia, que foi uma trans que transicionou aos 58 anos de idade. E ela, quando chegou para fazer a cirurgia, ele falou para ela: não vou te operar porque eu não enxergo a Maria Antônia aí. E ele tinha esse medo de fazer a Maria Antônia ser a Maria Antônia, sendo que lá dentro ela não era. Aí ele falou: olha, procure um tratamento endocrinológico, comece a sua harmonização, aliás, a sua hormonização, e para voltar e eu ver se eu enxergo a Maria Antônia. Então, assim, as pessoas, quando conhecem, quando se prestam a possibilidade de conversar, elas vão entender o que é uma mulher trans. É óbvio, Fábio, que a gente não pode ser hipócrita. Existem sim mulheres trans que são agressivas, não se permitem serem conhecidas, mas eu acredito que muito disso também é uma autodefesa, a maior defesa é sempre o ataque. Então, antes de ser atacada, eu vou atacar porque assim eu saio de vítima a vilã, né? E infelizmente existe isso porque é uma autodefesa da mulher trans. Sim. Ô, Nayara, eu queria que você pudesse abordar para a gente, você tocou no assunto na questão do endócrino, né? Então, assim,
No início do ano, eu já estou achando que já até passamos do ano, de tanto que as coisas pararam, eu já estou achando que a coisa já até mudou. No início do ano, né, Tícia, tá aí também, Thiago, a gente teve a oportunidade Me de ajudando, me enfrentar, auxiliando. Ele, Júnior, Juninho, né? Que detesta que eu chamei de Júnior. vou deixar Maurília. um abraço para a Maureen também, para a Lígia, para essa galera linda que está nos assistindo. Que, Nayara, nós tivemos a oportunidade de sentar com o secretário de saúde para a gente trazer, né, e provocar também um futuro ambulatório aqui no município. Porque a gente vê o tanto que, na maioria das vezes, ou sempre, né, as pessoas trans sofrem muitas violações, muitas das vezes, as pessoas colocam ela espremida nas paredes por falta de conhecimento e às vezes também por muita ignorância. Eu nem falo muito por falta de conhecimento, porque diante das mídias, diante de tantas conferências, diante de tantos estudos que hoje estão vindo à tona, as pessoas te tratar em um termo pejorativo e te tratar na qual aquilo não identifica com você, eu ainda acho que é uma extrema ignorância, sabe? Então, além disso, a gente vê muitas violações partindo dentro do sistema de saúde. E nós levamos essa demanda para o secretário municipal para que ele pudesse também implantar aqui em Sete Lagoas, dentro das possibilidades, uma clínica, né, no caso, para que pudesse, de fato, atender as pessoas trans, com endocrinologistas, com todos os médicos, né, preparados e Psicólogos, competentes. psiquiatras. Isso, Para ajudar a própria mulher trans a se entender, porque a gente, no início, a gente tem uma briga muito grande, né? Eu costumo falar que a maioria das mulheres trans se assumem gays. Eu, por exemplo, me assumi gay. Eu não sabia, não tinha conhecimento do que era ser trans. E eu senti que eu ia tirar um fardo das minhas costas e eu continuei com esse fardo. E é importantíssimo, Fábio, que a gente tenha políticas públicas para isso, porque, como eu disse, dos tratamentos clandestinos, eu comecei como mulher trans usando hormônio, a gente fazia assim, Nina, o que você está usando? A sua amiga, né? Estou usando tal coisa. Aí, nossa, deu um resultado ótimo na pessoa, vou tomar também. E a gente utilizava muito contraceptivo, o que é causador de grande quantidade de risco de trombose, podendo levar até amputação. A gente sabe que os hormônios que a gente utilizava, que era contraceptivo, eles têm reações no corpo das mulheres cisgêneros que são feitos para elas. Imagine nós que não é feito para o nosso corpo, né? O quanto de risco a gente tem a mais com isso. E eu gostaria de aproveitar e te parabenizar por estar sempre... Eu costumo falar o seguinte, às vezes as pessoas podem dizer que você, com aspirações políticas, cuida disso. Eu, inclusive, me lembro um dia que eu virei para você e falei, Fábio, por que você não se candidata a vereador? Você sempre tem atitudes que ajudam tanto a gente. E eu sou muito, muito grata a você por ser reconhecida hoje legalmente como uma mulher, gênero e nome no meu registro, nos meus documentos. Foi você que me proporcionou essa realização. É claro que já existia a possibilidade, mas você diminuiu e encurtou esse caminho. Então, era uma coisa que me constrangia muito de chegar num estabelecimento e dar o direito à pessoa de me tratar no masculino, porque geralmente pessoas preconceituosas, você pode falar, olha, meu nome é Nayara, eu sou ela, que elas viram para você e falam, não, mas no seu documento não está escrito isso. Então, hoje eu tenho esse direito de exigir, caso uma pessoa mesmo preconceituosa fale comigo no masculino ou me trate como homem, eu tenho esse direito de exigir porque o Supremo Tribunal de Justiça me entende como mulher, por que a pessoa não vai me entender? Na Então, eu verdade, gostaria foram... de te agradecer. Eu Não, não, gostaria de te agradecer por estar, uma das coisas que você fez, essa questão das políticas públicas para tratamento endocrinológico, da saúde mental da mulher trans, serem públicas, porque a gente sabe, como eu disse, gente, hoje, graças a Deus, eu tenho uma situação econômica estável. Eu não sou rica, eu estou longe disso, eu sempre falo que as pessoas olham para os gays bem-sucedidos, para as mulheres trans bem-sucedidas e acham que são ricos. Não, eu trabalho todo dia, eu levanto cedo, eu tenho as minhas clientes, que aliás tem algumas aqui, eu gostaria de mandar um beijo, porque me ajudam muito, são pessoas que me apoiam, apoiam o meu trabalho.
É óbvio que foi pelo resultado, mas são pessoas que dão oportunidade para mim. Tem muitas pessoas que trabalham aí que são bons profissionais. É, mas eu tenho uma situação que me permite procurar um endocrinologista para fazer um tratamento, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Eu, quando eu tive vontade de fazer a cirurgia de readequação, eu procurei um psicólogo, um psiquiatra, fiz o tratamento para eu saber se eu realmente tinha essa possibilidade de fazer a cirurgia. E muitas meninas não têm isso, né? Então, a gente saber que tem alguém que faz isso pela gente é muito bom. E é igual eu falo, não precisa ser trans para lutar pela causa trans. Assim como não precisa ser negro para lutar contra o racismo. A gente sabe que tem determinadas coisas que para mim são vergonhas. E uma das vergonhas é a gente não se reconhecer enquanto LGBT como uma comunidade que se apoia. A gente tem muito crítica no nosso próprio meio. Então, eu não tenho problema nenhum em como trans, defender os gays, defender as lésbicas. Para mim, todas as minorias merecem defesa. Eu acho que qualquer forma de preconceito deve ser repudiada veementemente. Isso aí, parabéns. Inclusive, nós tivemos um tema, ele está até presente aqui, que contribuiu muito conosco nas paradas LGBTs, Alan Keller. Um abraço, um beijo afetuoso. Beijo, Loló Alan. tá aí, Loló também chegou junto. Né, Tice, todas essas pessoas maravilhosas que estão Loló, aqui. deixa eu te contar uma coisa. Eu falo que assim, às vezes as pessoas me enxergam e não sabem quem é a Nayara, né? E tem pessoas que sabem quem é a Nayara. Lula Pop, né? Mário Loura, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Fabiano, Loló, são pessoas que eu conheço há muitos anos. Há alguns anos atrás existia em Sete Lagoas um evento que começou para a gente auxiliar um amigo nosso, que era o Juarez, que tinha contraído HIV. E na ocasião, o poder público não disponibilizava a medicação e o tratamento como hoje. Então, Leandro Lupiano, que é um anjo também, um amor de pessoa, um salve para ele, idealizou o drag fashion para que, com base nos recursos arrecadados, pudesse pagar o tratamento do Juarez. Infelizmente, ele partiu, na época a doença era bem mais avassaladora do que hoje, e o Leandro quis continuar o drag fashion para que pudesse ajudar outras pessoas, e assim surgiu o movimento Solidariedade, do qual eu fiz parte durante muito tempo como militante, apoiadora. Loló lembra disso. A primeira vez que eu fui integrar o elenco do Drag Fashion foi como recepcionista. Eu tinha 17 anos de idade e já estava lá lutando pelos direitos dos LGBTs, inclusive a ter esse auxílio, né, para os portadores de HIV, que não se tinha na época. Nossa, muito massa, viu? Eu, assim, eu conheci um pouco do Drag Fashion, eu era pequenininho, porque Samantha namorava meu primo, né, na época. Vamos chamar de velha, Fábio? Essa cara, hein? Não, de jeito nenhum. Samantha, ela namorava meu primo na época e eu conseguia acompanhar, achava massa, maravilhoso aquela coisa, e ela chegava com as fitas cassete, aquelas fitonas, a gente colocava lá, e via cada show mais lindo, cada evento de moda drag. Maravilhosa, sabe? Era um evento de moda drag, tinha os desfiles de roupas drags, e tinha os shows que intercalavam isso. Sim. Era um evento muito bacana e que tinha presença da alta sociedade sete lagoana, inclusive. A gente tinha as socialites sete lagoanas, os grandes empresários sete lagoanos estavam presentes. Eu acho que a gente às vezes precisa resgatar essa boa imagem que se tinha o drag fashion em outros eventos LGBTs aqui em Sete Lagoas. Sim, então assim, a luta, né, Nayara, como a gente costuma falar, a luta, ela é já centenária, né? Digamos, centenária é mentira, né? Que nós estamos com 50 anos de existência da luta, isso. Mas é o modo de falar. Mas vocês abriram caminhos para que nós pudéssemos hoje dar continuidade também às lutas antigas. Isso. Né? Loló sempre fala isso nas lives. É isso que eu falo, sabe, Fábio? Eu sempre falo isso, que às vezes as pessoas enxergam a pessoa, mas... E pensa assim, não...
essa menina não me representa em nada. O que que ela faz? O que que ela fez por mim? O que que ela faz por quem eu sou? Eu não esqueço da gente no Dia Mundial do Combate à AIDS, panfletando montada em plena luz do dia no CAT, entregando camisinha para as pessoas e panfletando para o Grupo Solidariedade. Eu, Samanta e Juliano. E Guida também. Então as pessoas às vezes não sabem assim, mas quem é a Nayara? Qual a militância que ela tem? Eu costumo falar que simplesmente, Fábio, por estar com 38 anos de idade, graças a Deus, passando a estimativa mínima de vida da mulher trans, que infelizmente no Brasil é de 35 anos, eu já sou uma militante, porque eu sou resistente. Eu costumo falar que toda mulher trans que sai de casa e se veste, não quer se importar se a aparência dela vai agradar, se as pessoas vão agradar, se ela vai encontrar um emprego, se ela vai ser vítima de preconceito, mas ela não está nem aí para isso, porque ela quer ser ela. Isso já é uma militância, né? Porque o fato de ser resistente é também militar. Sim, com certeza. E a gente costuma muito dizer, Nayara, que... Gisele, beijo! Vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, viu? Eu, como você muito colocou aqui, tudo que for muito válido, tudo que você está falando é válido, mas tem algumas passagens que a gente tem que replicar ela de novo. A gente não tem muito tempo, né? Infelizmente. Não precisa ser trans para lutar contra a transfobia, né? Foi um tema que a gente colocou aqui na parada LGBT. E eu luto por vocês todos os dias. Eu luto pela lésbica, eu luto pela pelo bi, pelas pessoas, por toda a nossa classe. Sabe por quê? Porque eu sofro preconceito na minha pele, eu sou discriminado também. Eu sou discriminado porque eu sou LGBT, eu sou discriminado porque eu sou da população de matriz africana, sou um bandista, eu sou discriminado porque eu sou negro, e às vezes eu posso ser até discriminado porque eu sou magro também. Então, assim, é um triplo de preconceito que a gente sofre. Então, a luta é de todos nós. Então, assim, eu vou lutar constantemente, arduamente, e seja aonde eu estiver e da forma que eu puder. Porque a gente tem que convidar as pessoas... E o bacana disso, Fábio, é que a gente sabe que você não faz isso por ambições políticas, porque a gente sabe que existe oportunismo, né? Infelizmente. Existem pessoas que fazem coisas para, já almejando no futuro, ter um futuro político. Eu acho, inclusive, que a política no Brasil é uma coisa vergonhosa, da qual eu não gostaria de fazer parte, mas ela move, infelizmente. Eu sempre falo que as pessoas, às vezes, não se atentam para que a parada gay, por exemplo, é um ato político, onde as autoridades, as pessoas que estão ali no poder, enxergam o volume que nós somos, né, para pessoas votantes, e param para poder pensar. Essas pessoas precisam de políticas públicas, precisam de atenção, precisam de auxílio a saúde, a coisas básicas, né? Eu sempre falo o seguinte, Fábio, o Rodrigo, inclusive, é um vereador LGBTQIA+, que eu acho que, assim, ele com certeza vai conseguir vai se recandidatar e vai se reeleger. O Rodrigo tem um projeto maravilhoso no bairro dele, inclusive eu fiz parte, dei cursos de designer lá, dei um curso, né, aliás. E assim, ele profissionaliza pessoas de baixa renda. Isso é importante. Isso é muito bom, né? Então, assim, eu sempre falo que às vezes a gente tem aquela coisa, né? Tipo, o Rodrigo é candidato, o Fábio é candidato. Eu confesso que eu me vi perdida no meio da situação. Na última eleição, votei no Rodrigo. Nessa eleição, eu quero dar oportunidade a você, porque eu tenho certeza que o Rodrigo será candidato. E assim como a gente tem uma bancada evangélica muito grande, uma bancada conservadora muito grande dentro da Câmara Sete Lagoana, eu gostaria que a gente tivesse também essa representatividade do meio LGBTQIA+. E que os LGBTs desconstruíssem esse pensamento de que, tipo, eu não vou votar em fulano porque ele é candidato LGBT, eu não quero contribuir para que ele ganhe meu dinheiro público. E as pessoas, às vezes, quando pensam nisso, eu vejo a Leonora Áquila se candidatando há anos a deputada estadual, vereadora em São Paulo, e ela não consegue ser eleita, muito pelo preconceito das meninas trans que não votam nela porque não querem promover ela a isso. Quando, na verdade, a gente está promovendo um representante, alguém que a gente pode ter lá que represente a mulher trans, que represente o LGBT.
Assim, isso é importantíssimo, né? Até porque, assim, aproveitar que você entrou nessa fala, é, o que eu reforço é o seguinte, tá, Nayara, concluindo as suas falas, completando a sua fala, é o seguinte: nós estamos num momento em que a nossa democracia ela está sendo cada vez mais perseguida, sendo atacada, em que os movimentos sociais, em que nossas políticas públicas estão sofrendo com isso, porque estão tentando tirar de nós tudo aquilo que nós já construímos, né? Então, quanto mais representantes nas cadeiras, melhor será a nossa força política para construirmos ações em prol da nossa comunidade. Então, isso é muito válido, é importante mesmo que o Rodrigo esteja, é E eu importante que acho que é outros estejam. importantíssimo, Fábio, que a gente pense o seguinte: não é uma briga, não é porque eu Não, não, de jeito não nenhum. sei ao certo, eu não vou falar aqui coisa que eu não sei, mas eu não sei quantas cadeiras tem a Câmara de Vereadores daqui de Sete Lagoas, 17. mas não tem que ter uma briga. Então, são 17 vagas. Apoie um candidato LGBT, seja ele Fábio Paiva ou não. E negro Apoie. também. Procure saber o que essa pessoa fez pela sua comunidade ou pela comunidade como um todo. Eu falo sempre que o Rodrigo, para mim, ele é um cara bacana, que ele luta para que a gente consiga coisas para a sociedade. E se eu faço parte da sociedade, isso chega a mim. Né? Com Então a certeza. gente também precisa de alguém que faça esse papel de lutar por algo para a comunidade LGBT e com apoio, gente, a gente consegue muito mais, né? A gente sabe que se você tiver 2, 3 candidatos lá dentro, um apoia o projeto do outro, que às vezes a bancada conservadora não vai apoiar. Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Fica difícil, Com né? certeza. Eu tenho costume de falar uma coisa, sabe, Nayara? É preciso que a gente leve as demandas, né, junto à sociedade civil, porque, na verdade, se a gente dependesse hoje de um apoio hoje da Câmara Municipal, nós teríamos ali a minoria, né? A minoria, muito minoria, porque a maior parte ali é conservadora da bancada evangélica. Então, a gente começar a convidar as pessoas para poder fazer pressão popular, que a partir do momento que eu fazer pressão popular, as pessoas vão ali, vão pressionar para que aquele projeto seja votado. Por quê? Porque ali não é eu que vou estar sozinho, eu vou estar diante de todos aqueles grupos, aqueles movimentos que estão precisando de ter vozes lá dentro. Então, isso é muito importante. Sim, sem dúvida. Eu falo que a gente precisa dessas pessoas para fazerem isso. Por exemplo, com relação às cestas básicas, né, Fábio? A gente estava falando hoje, eu, Tiago e Júnior, a gente estava comentando que, tipo assim, é uma coisa que nós temos direito. Você não fez esse direito para a gente. Não. Você correu atrás para mostrar, eu que era uma pessoa que não sabia, inclusive eu falei para você, Fábio, muito obrigada, vou te agradecer, mas passe para outra pessoa que precise, porque graças a Deus até o momento eu não preciso. Não posso ser corrupta a ponto de aceitar uma coisa que eu não preciso puramente porque é meu direito. Eu sei que eu tenho esse direito, mas de repente, exercendo o meu direito, eu posso fazer faltar para uma pessoa que vai precisar mais do que eu. E você mostrou que a gente tinha esse direito. É isso que é o interessante. Porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu não vou... mas ele não fez nada. Mas e se você não tivesse mostrado? Como as pessoas iriam saber se elas tinham direito ou não? Né? Sim. Na verdade, Nayara, na verdade, eu enquanto, né, também um dos presidentes de movimento existente no município, nós cobramos, né, do poder público essa atenção que deve ser prestada às pessoas nas pessoas da comunidade LGBT, principalmente as pessoas trans que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, para a gente poder deixar bem direcionado aqui na live, que isso é uma ação do município, né? A gente apenas cobrou do poder público a atenção para essas pessoas. E mesmo assim, tendo muita dificuldade, que eu falo, porque ainda tem pessoas da comunidade que ainda, creio que não deve ter nem recebido ainda nem a primeira, mas a maior parte recebeu. Isso aí eu tenho certeza disso, mas a gente está aqui para cobrar, para fazer o nosso direito ser válido, para que tudo possa um dia, quem sabe um dia, melhorar, né? Porque a gente está aqui na luta para melhorias. Igual eu falo, Fábio, não tem jeito. Às vezes, eu abro a boca ansiosa para gritar, mas o meu grito não é ouvido, né? Então, quando tem alguém que pode gritar junto com a gente,
aí a gente faz uma confusão, uma bagunça que chega onde a gente precisa que chegue. Então é importante que a gente tenha isso, gente. É engraçado, porque eu sempre falo, inclusive há alguns anos eu falei isso na Parada Gay daqui de Sete Lagoas, que para que a gente exija respeito, é necessário que a gente dê respeito. E dê respeito a nós mesmos. Quando eu disse aqui que existe essa cobrança, né, pela mulher trans, para que ela seja feminina, para que ela seja delicada, para que ela seja mulher, para que ela tenha cirurgias, muitas das vezes a gente é cobrada por outras trans. Quando você é vitimizada, diminuída por um LGBT, a dor é muito maior. Porque você sabe que é uma pessoa que vivencia o que é o preconceito. E você ser atacada por uma pessoa LGBT é muito ruim. Eu falo que é muito, muito pior do que você ser atacada por uma pessoa cis. Então, assim, a gente precisa se apoiar mais. Perder esses grupinhos porque as mulheres trans não gostam das gays, pintoso, que não gostam. Sabe, todo mundo é ser humano. A gente está se juntando porque somos ditas minorias. Então, mas se a gente, como a Gisele mesmo disse aí, se a gente se junta, a união faz a força e a gente é muito mais ouvida. Verdade, a união faz a força mesmo. Eu gostaria de abrir aqui um momento e prestar solidariedade, Nayara, a Claudiene. Eu ia fazer isso na semana passada, mas não houve a live na sexta-feira, devido à nossa carreata contra a intolerância religiosa, que creio, né, que você também ficou sabendo do acontecido. E também presto infelizmente não solidariedade. fui porque Juninho não me levou, tá? Porque eu queria. Não sou. Eu sempre. Igual, por exemplo, eu não sou bandista, não sou candomblista, mas eu não preciso ser para também lutar contra preconceito. Sim, então eu gostaria também de prestar solidariedade a todas as pessoas da religião de matriz africana, de Sete Lagoas, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo inteiro, porque foi um ato muito, muito infeliz que fizeram com a gente nas redes sociais, uma publicação que de fato que não nos representa, que não tem a ver com a nossa realidade. Eu francamente acho que se enquadra no perfil de oportunismo. Sim, e eu gostaria de solidarizar aqui pela Claudiene. Claudiene era uma pessoa que vivia em situação de rua e que foi morta semana passada, e eu fiquei muito triste mesmo. Tive a oportunidade de conhecê-la. A Lígia está aqui, que foi a nossa coordenadora, a gerente de proteção especial aqui da Secretaria de Assistência Social na gestão de 2015-16. Então, assim, eu aproveitei o momento de férias, cobrir férias do coordenador e assumi a coordenação do Acolher. E, assim, eu lido com esse público que é a minha vida. A população em situação de rua é minha vida, porque eu gosto de fazer aquilo, faço com amor, sabe? Fábio. E as pessoas julgam muito essas pessoas, sabe, Nayara? E ela foi morta de uma maneira, assim, muito triste. Eu creio que em menos de 2 meses nós já tivemos 2 mortes de pessoas em situação de rua. Isso é muito triste para a gente. E a gente precisa mais de efetivação, de participação do poder público, de dar a essas pessoas uma condição melhor, de dar a essas pessoas mais atenção, porque eles são seres humanos como qualquer outra pessoa. A condição social no qual eles estão hoje não desrespeita o que eles vão fazer amanhã. São cidadãos que pagam impostos também, né, Fábio? Sim. Então, fiquei muito indignado. E querendo ou não, é uma coisa que também eu falo que atinge muito as mulheres trans. Nós somos ditas marginalizadas. Infelizmente, a sociedade enxerga assim. A gente sabe, inclusive, que até hoje não se sabe quem matou a minha amiga, né, a Suzana, que era mais conhecida como Tiazinha. E quando acontece isso, é como se varresse, é como se essas pessoas, por exemplo, essa moça, a mulher trans que faz programa, o rapaz negro periférico, eu sinto como se as pessoas se comportassem como se fosse varrido, fosse tirado uma sujeira. Eu ouvi pessoas falarem que não iam ver mais ela brigando com elas no sinal de trânsito aqui em Sete Lagoas. O que eu achei ridículo, porque... E a pessoa, independente, às vezes,
por vezes eu vi pessoas falarem que realmente ela agredia, xingava e tal, mas e a pessoa? Porque ela estava ali, de repente, no momento de abstinência da droga, ou se drogado, e tinha aquela atitude, você vai avaliar a pessoa toda por aquilo? O ser humano não merece respeito? E assim, Nayara, eu que eu fico mais triste também, mas assim, infelizmente eu acho que não é nem de assustar, não, pelo momento que a gente está vivendo hoje. Até um relato que eu tive, que até no velório da Claudiene, os familiares vieram de uma outra cidade, pessoas muito simples, muito humildes, eles ficaram sem comida até um determinado tempo, até uma pessoa ter que cobrar, brigar da assistência social e falar assim que vocês não vão dar assistência para a família dela. Está esperando o quê para aquelas pessoas poderem serem assistidas pela assistência social? Então, é triste demais, sabe? E a forma que ela realmente foi morta, né? Lígia está até colocando aqui vítima de feminicídio. Mas, além disso, Lígia, eu também coloco minha indignação aqui da maneira que a família foi recebida pela assistência social do município. Eu sei que esse vídeo vai chegar a qualquer lugar, é um momento de desabafo, apenas. Que bom! Desabafo. Tá? Nayara, agora vamos falar de uma coisa muito séria, Nayara. A gente vê que as pessoas assistissem, até aqui chama uma curtas que chama Meu Preço. Meu Preço, alguém já assistiu? Já assistiu, Nayara? Não, ainda não assisti. É até novo, viu, gente? Convido a todas as meninas, meninos, a todos vocês a assistirem aí Meu Preço. É uma curtas LGBT, viu? Que fala aí de uma trans que sofreu muito pelo irmão, o irmão batia muito nela, abusava dela e, assim, humilhava ela muito. E no final de tudo, que eu quero que vocês assistem, tá lá o preço do Vai dar destino. spoiler. Não posso falar, eu quero que vocês assistam. Vai dar spoiler. Na próxima live nós vamos falar sobre essa curta. Chama Meu Preço, vale a pena todas as pessoas assistirem, porque é muito importante. E nesse Meu Preço aí, gente, fala da questão da exposição, né? Que às vezes também o medo das pessoas exporem, né, ali uma pessoa, um cliente, com quem estiver fazendo isso, fazendo aquilo. Então, assim, N coisas colocadas numa ação, num filme só. Então, é muito importante. Vocês assistem, é Meu Preço, viu, Nayara? Porque hoje a trans... As pessoas veem você aí, Nayara, e falam assim, gente, meu sonho, tô vendo vários elogios que você está recebendo aí dos homens, dos simpatizantes, de todo mundo. Mas não tô vendo, gente. Muitos passaram aqui. Mas por que as pessoas te elogiam aqui pessoalmente? Mas na hora de sair com você, tem que sair às escondidas. Isso. É uma coisa que é outra situação que acomete a mulher trans, né? Eu costumo falar que, inclusive, até isso é o que financia o mercado da prostituição. A clandestinidade que os homens querem ter, a relação clandestina com as mulheres trans, né? E quando a gente vê, Fábio, que tem mulheres trans que contribuem para que esse preconceito seja alastrado, eu acho horrível isso. Porque ficar com uma mulher trans não é nenhum demérito, não é vergonhoso, não é vítima de... A pessoa que fica com uma mulher trans, ela não tem que ser vítima de preconceito, ela tem que ser diminuída, né? O homem que fica com uma mulher trans, ele é tão heterossexual quanto o que fica com uma mulher cis. Se a pessoa se der o trabalho de pesquisar, ela vai entender que mulheres trans ou mulheres cis são mulheres. A sexualidade é diferente. Tem mulheres trans que são lésbicas, tem homens trans que são gays, mas a sexualidade ela é diferente de gênero. Gênero é como eu me entendo perante a sociedade. A minha sexualidade é aquilo que eu faço na cama, a maneira que eu goste mais. Se eu vou ficar com homens, com mulheres, com outra trans, com meninas, com meninos. Então, as pessoas têm que parar com esse negócio de achar que o homem... uma das coisas que aquela menina da live
da bissexualidade falou, que é uma coisa que deixa ela bem próxima da realidade trans, realmente é isso, porque os bis têm que se assumir hétero ou gay o dia todo, todos os dias. Nós, mulheres trans, temos que nos mostrar mulheres todos os dias. Porque as pessoas, inclusive, você bem lembrou que existe, eu sempre, tem a questão da ignorância, mas tem a questão da falta de informação. Tem pessoas que eu vejo que, sim, chega para mim, igual algumas clientes, num determinado momento, eu mostro uma foto de um namorado, nossa, como lindo, mas ele é gay? Não, ele não é gay. Inclusive, a mãe de um amigo meu gay me perguntou isso. Aí eu falei, não, nós não... Aí você veja que não é preconceito, é a pura falta de informação. E você ter mulheres trans que incentivam isso, né? Como a gente teve aí, por exemplo, que é uma coisa que eu acho horrorosa, na história, vamos pegar casos famosos. As meninas que ficaram com o Ronaldinho Fenômeno, ou as meninas que ficaram com o Alexandre Borges, irem a público e expor essa pessoa. Isso você fomenta na cabeça das pessoas de que ficar com uma mulher trans é algo tão ridículo, tão minimizado, que ao expor, você diminui a pessoa que ficou com você. Quando, na verdade, a gente tem que mostrar que não é diferença nenhuma, que não faz diferença se é com uma mulher trans ou com uma mulher cis. Ele não é menos homem. Então, se o cara tivesse procurado uma prostituta, mas fosse mulher, ele era o fodão. Aí ele procurou mulheres trans, ele é gay? Não. E aí a gente vê mulheres trans incentivando esse pensamento na cabeça das pessoas. Eu acho, assim, vergonhoso com todas as letras maiúsculas. Ô Nayara, e fora que isso cria também uma certa insegurança nas pessoas que às vezes têm um apego, uma admiração em te procurar, em querer te conhecer, e que às vezes nós estamos aqui lutando para construir uma sociedade menos preconceituosa, uma visão menos agressiva às pessoas trans, porque infelizmente, como você muito bem reporta aqui, coloca, que eu também coloquei, as mulheres trans, gente, elas têm a vida normal como qualquer outra mulher cisgênera. Porque mulher que envolve com homem, mulher trans que envolve com homem, ela é hétero e o homem também é hétero. Então vamos colocar muito bem isso, a gente tem que esclarecer isso. Agora, por que se você envolver com Nayara... O gay, ele se atrai pela imagem masculina, né, Fábio? É importante Sim. que a gente deixe isso claro. Com certeza. Se fosse assim, eu ia... Bom, eu tô... Inclusive, Dan entrou aqui, que é um gay que eu namoraria, filha linda, né, Dan? Beijo, Dan é um irmão que eu amo muito. Entendi. Seria muito mais fácil a gente namorar com os gays. Mas os gays não se sentem atraídos por mulheres trans porque nós somos mulheres, a gente tem formas físicas. A gente não pode levar em consideração um genital. Um genital não faz uma pessoa. Né? Eu sou completa. Uma vez eu me lembro que a Ender é uma pessoa que tem uma cabeça muito, muito bacana. A Ender também é uma mulher trans que atua aqui em Sete Lagoas como design de sobrancelha, é uma pessoa que eu já conheço há anos, e uma vez a gente estava na exposição e um rapaz chegou para mim e falou para mim assim, nossa, você é muito bonita, se você não fosse trans eu ficaria com você. Aí a Ender virou e falou assim, mas espera aí, se tudo isso te atraiu, por que você vai levar em consideração algo que você não viu e de repente nem precisa ver? Né? Mas a sociedade se prende ao nosso genital. Eu vejo muito preconceito de mulheres cis. Quando a gente chega num determinado lugar, elas olham, acho que elas pensam, que mulherão, como é que eu diminuo ela? Eu vou lembrar a ela que ela é homem, porque ela tem o genital masculino. Aí, tipo assim, às vezes você é 500 vezes mais mulher do que a pessoa, mas você tem o genital, elas te colocam como homem. Isso não manda nada. A gente tem que desconstruir isso, sabe, gente? Porque nós estamos caminhando para um século já que já daqui a pouco está chegando outro século e a gente está parado no meio do caminho. Então a gente tem que desconstruir. E a gente precisa de mulheres trans que faça isso, que desconstrua e que não reforce essa postura na cabeça das pessoas, né, Fábio? Ficar com uma mulher trans não é nenhum demérito, não é vergonhoso. Não, o homem que fica com uma mulher trans, ele não é menos homem, ele não é menos cidadão.
Ele não tem que ser diminuído porque ele ficou com uma mulher trans. Aliás, ele tem que ser enaltecido nos tempos de hoje, porque um homem que tem essa coragem de falar isso, para mim, ele é mais homem do que a maioria, que a gente sabe que a gente vive numa sociedade hipócrita, onde a pessoa te critica por fazer aquilo, mas à noite vai lá no escondidinho e sai com uma menina trans. Com certeza, tem que ser, eles são muito mais homens do que muitos por aí, como você disse que tem que sair nas surdinas, escondidas, para não mostrar o desejo que ele sente, a vontade que ele sente, e tem que ser tudo escondido. Então, assim, a gente, é fato, é triste a gente ter posturas de mulheres, de pessoas, seja mulheres trans, seja homens trans, seja quem for. Eu falo que a gente tem que desconstruir essa atitude de querer colocar o cara ali, olha, se você não fizer isso aqui pra mim, acontecer isso, eu vou expor que você ficou comigo. Gente, por que fazer isso? Ele tá ficando com você, Então, você tá diminuindo. Não, não existe isso. eu provo para a sociedade que ficar com uma mulher trans é algo vítima de preconceito. Sabe? Que se eu exponho uma pessoa que ficou comigo e faço disso um trunfo para tirar dela algo, ou para chantagear ela, seja lá o que for, eu estou mostrando até para a própria pessoa que ela fez errado, que ela não devia ter procurado uma mulher trans, e provando para a sociedade que realmente aquilo que eles pensam é verdade. Ficar com uma mulher trans não é certo, é errado. A gente tem que acabar com isso, porque senão a gente não vai, a gente nunca que vamos chegar lá, né, Nayara? Então, assim, gente, entenda uma coisa, só para mim não ficar rendendo muito o assunto, né? Você é mulher trans, você envolveu com um hétero, ele é hétero, tá? Exatamente. Ele continuará hétero e você vai continuar hétero também, porque... Independente do que seja feito na cama, Fábio, porque as pessoas importa, também têm esse preconceito de Sim. achar que se o homem for passivo, ele é gay. Procurem aí desinformados. Prazer prostático é algo físico do corpo masculino. Então, os homens que se permitem aí, eu não gosto, mas quem gosta não é menos homem por causa disso. Com certeza. E aqui, Nayara, agora nosso tempo está encurtecendo aí, a Ana Amélia já até publicou ali pra gente. Falando nisso, Fábio, deixa eu só falar uma coisinha rápida aqui, porque eu tenho uma pessoinha aí na live que é uma pessoa que eu amo muito. Eu falo que eu me realizei como mãe, cuidando dessas duas pessoinhas que durante muito tempo me chamaram de mãe. E a família dela é a minha segunda família, elas me chamam de segunda mãe. E são pessoas que eu orgulho muito de ter construído o caráter delas com base no meu. E essa família maravilhosa que me recebeu no momento em que eu precisei muito, porque assim como muitas mulheres trans, eu também fui colocada para fora de casa. E eu fui recebida nesse seio familiar e me deu uma estrutura tão bacana. E hoje ela está falando aqui que tem orgulho muito grande de mim. O quanto eu sou importante na vida dela, isso me emociona muito, porque numa sociedade onde a gente é tão diminuída, terem pessoas falando que se orgulham de você pelo que você é e quanto você é importante na vida delas é algo que a gente precisa falar. Sim, com certeza. Gratidão, né, Nayara? É o que resume sempre, né? Ellen, eu amo vocês também. Eu gostaria aqui de citar aqui, gente, pessoas assim, eu não vou conseguir falar o nome de todas as pessoas que entraram. Sabe, só uma coisa, eu tô a cara da Anitta. Como é que é? Eu tô a cara da Anitta. Ah, você tá a cara de tanta gente. A última live, todo mundo falava, nossa, você tá a cara da Anitta, você tá a cara da... Eu tô bem, porque ela é belíssima. Tá linda, maravilhosa, como sempre, né? É que eu gostaria de deixar... Eu gostaria de agradecer a Renata, a minha médica, né, que é responsável pelo meu rejuvenescimento facial aí, que ela tá aí dentro. Fazer um merchanzinho, né, Fábio? Sim, eu gostaria de deixar aqui, Nayara, um beijo muito grande também para uma pessoa que eu admiro muito. Enquanto você, tem a Gisele, tem a Rayane, tem a Adriele, que tá aí também. Beijo para todas as mulheres trans, Verônica. Tem, mas assim, essa pessoa também que me acompanha sempre, desde a primeira... Verônica, amor, amo Verônica. Desde o primeiro movimento, quando a gente surgiu, ela tá sempre conosco. É Bárbara Dias também, que eu deixo minha paixão também. Nossa, Bárbara,
Nós temos diferença de dias, né, de aniversário. Nós somos taurinas, personalidades fortes. Eu mais Bárbara já batemos de frente várias vezes, mas o meu carinho e a minha admiração por ela é tão grande que a gente transpassa isso sem dúvida nenhuma. É uma mulher trans guerreira. A gente sabe, eu falo que eu tenho muito orgulho de falar que nós temos uma mulher trans universitária em Sete Lagoas e essa mulher trans é a Bárbara Dias. Aqui vai cair. Da mesma forma. 10 segundos, vai. Ó, Me chama de beijo, novo. Loló.